Feliz na noite de hoje, né? Que tem pessoas aqui que vão ficar mais felizes ainda, né? Pelo que vai nos acontecer, né? Que bom, que maravilha, né? Que bom que Deus nos deu essa graça. Gente, vamos abrir aqui. Eu preparei uma pregação, mas aí chega aqui a festa, mas hoje é culto de cura e libertação, não é? O culto de cura e libertação. Então, eu vou para onde estavam preparados. Em João capítulo 5, João capítulo 5, a partir do 1, versículo 1, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Eu creio que vocês já ouviram muitos outros pregando essa palavra, e eu poderia também estar trazendo aqui uma pregação a respeito de tirar a pedra. Ontem eu passei a noite imaginando uma pregação sobre desobediência também, não é? Porque as coisas de ruim acontecem conosco, porque nós adoecemos, porque nós perdemos entes queridos, porque nós morremos, porque nós sofremos, porque nós passamos por dores, por tristezas, não é? E é sempre bom também a gente estar falando disso para poder lembrar e passar para as pessoas, para que elas saibam de que tudo o que acontece conosco, do que acontece de ruim, não é culpa de Deus, mas é culpa daqueles que caíram primeiro e daqueles que fizeram com que o pecado e o salário do pecado acabasse entrando de geração em geração em todas as vidas de todos os seres viventes, não é? É bom também nessa noite eu deixar claro para cada um de vocês que você já pode ter escutado em muitos lugares as pessoas dizerem que nós somos 3 em 1, mas na verdade nós não somos 3 em 1. Deus nos fez do pó da terra, né? Nós somos pó e ao pó retornaremos. E para nós sermos alma vivente, assim como todos os outros animais da terra também são alma vivente, né? Mas Deus colocou em nós o seu espírito, o seu fôlego divino, através do sopro que lhe deu nas narinas de Adão. Tá? Então nós somos apenas 2, corpo e espírito. Tá? Não se confunda por aí, mundo afora, com o que as outras pessoas falam. Porque nós somos 3 em 1. Nós somos apenas corpo e espírito. O corpo, quando desfalece, o espírito se apresenta diante de Deus e aí vem o julgamento. Ou você vai para um lugar bom, ou você vai para um lugar de tormento. Mas aqueles que estão aqui, que ouvem a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo na noite de hoje, poderão ter essa oportunidade de tomarem essa decisão de irem para um lugar bom, de viverem em Cristo e de dar abertura para que Jesus possa entrar na vida de vocês, para que a vida de vocês possa ser plena, para que a vida de vocês sejam cheias de gozo e não seja uma vida cheia de lamento. Porque passar por essa vida de lamento e depois dessa vida ter que se lamentar mais ainda de arrependimento, de ter podido ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvir o chamamento para entregar a sua vida a Ele e ter virado as costas para Jesus, isso é muito triste. Vamos aqui então ao capítulo 5, né? A cura do paralítico do tanque de Betesda. Essa passagem aqui, todos sabem que Jesus, ele marcou um encontro com uma pessoa e essa pessoa, esse paralítico do tanque de Betesda, não sabia que tinha um encontro com Jesus nesse dia aqui, em que Jesus estava em Jerusalém. Jesus foi para mais uma festa, porque os judeus adoram uma festa. Eles adoram uma festa. Eles têm mais de 4 festas oficiais no ano todo. E todo judeu, não importa aonde ele morasse, ele tinha que ir pelo menos uma vez no ano participar de uma dessas festas de Jerusalém. E mais precisamente, uma das festas que era a festa das cabanas, né? Quando eles se lembravam da época em que eles saíram do Egito e moraram em tendas durante o período que eles passaram por mais de 40 anos no deserto. Então Jesus estava em Jerusalém provavelmente por uma dessas festas. E aí ele vai até um lugar sozinho, ele não leva consigo nem um dos seus discípulos, ele não deixa ir consigo e não chama nenhum daqueles que o seguiam, nenhuma das mulheres que sustentavam a vida pública de Jesus, porque existiam mulheres, esposas de judeus muito ricos, que financiavam o ministério de Jesus, que davam ofertas, que davam aquilo que Jesus precisava, porque Jesus sempre recebeu muitas ofertas, assim como os seus discípulos, e a gente pode ver também em outras passagens. Então Jesus vai sozinho até uma porta de Jerusalém chamada Porta das Ovelhas, até as proximidades de um tanque chamado em hebreu de Betesda, mas em português é
porta das ovelhas, o tanque das ovelhas, porque era ali onde as ovelhas eram lavadas, para que delas fossem tirado todo o pó do caminho em que os judeus tinham que, toda vez que fossem em Jerusalém, faziam sacrifício, e preferencialmente era necessário, para poder receberem o perdão dos seus pecados, fazer o seu sacrifício com uma ovelha. E esse tanque servia e serviu durante muito tempo justamente para isso. Mas depois, quando começou a acontecer vários milagres nesse tanque, em que um anjo descia e tocava as águas, e quando as águas se mexiam por conta da descida desse anjo, o primeiro doente, o primeiro paralítico que descesse até aquelas águas, no mesmo instante ficava curado. E olha só como isso é bom e é maravilhoso, não é? Você ter a oportunidade de se livrar de um câncer, de uma AIDS, de uma paralisia que você pode ter sofrido através de um acidente doméstico, de um acidente de trânsito, ou por qualquer um outro problema, ou qualquer uma outra doença. Bastava se lavar naquelas águas que na mesma hora você era curado. E isso era a tradição daquele tempo. Hoje aqui para nós basta crermos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, o Filho do Deus Altíssimo. Só isso, gente. E andar conforme os mandamentos de Deus. E viver o Evangelho de Deus. Não basta só pregar o Evangelho, não basta só ler a Bíblia, não basta só ter conhecimento. Nós temos que vivenciar. Nós temos que viver a cada dia o Evangelho. Porque a partir do momento que eu deixo de viver aquilo que eu leio aqui nas Escrituras, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, eu deixo verdadeiramente de ser um crente. Porque lhe adianta eu dizer que eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas se eu não sou um dos seguidores dele. Embora que você na noite de hoje que está nos visitando não tenha aceitado Jesus, não tenha feito a sua profissão de fé, não tenha passado ainda pelas águas, não tenha se batizado, mas saiba que só de você ouvir falar nesse nosso Senhor Jesus Cristo, que é forte, que é grande, que é poderoso, e a partir desse momento você começar a pensar nele, e procurar estudar um pouco mais sobre ele, e procurar ler também a sua palavra, você já começa a se tornar parte desse corpo maravilhoso, que é Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Muito bem, meus irmãos. Voltando aqui para o tanque de Betesda, lá no versículo 5, vai dizer que existia um homem que há 38 anos ele estava enfermo, e 38 anos é uma vida, muito tempo, não é não? Já pensou você ter uma dor de dente, durar a noite inteira, já é ruim, né? Alguém já teve dor de dente? É, eu acho que é assim. Um, dois, tira, só um. Eu creio que muitos de nós aqui muitos aqui não tem mais, né? Tem dentista aí, agora está mais fácil, né? Mas vejam, gente, que 38 anos vivendo paralítico, vivendo doente, sendo arrastado, sendo carregado, sendo levado de casa para as proximidades desse tanque, para ficar ali o período inteiro das festas, esperando o movimento das águas, esperando que o anjo descesse para ele poder pular dentro da piscina. Mas aí, nisso tudo, existe uma situação que ela vai começar a acontecer agora. Preste atenção no versículo 5, quando fala desse homem enfermo. No versículo 6, esse Jesus, vejam só quanto ele é maravilhoso. Às vezes você está passando por um problema difícil, você está passando por uma tentação, você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma perseguição, mas a partir do momento que você colocar na sua mente, no seu coração, e você entender que você é filho do Deus Altíssimo, é um servo do Altíssimo, é um seguidor de Jesus, e que você compreendeu o poder que há em seu nome, maravilhas vão acontecer. Toda essa perseguição ela vai te abandonar. Tudo de bom pode acontecer na sua vida, irmão. É importante que você creia que Ele pode fazer tudo isso. Jesus, quando se apresenta para esse doente, é o mesmo Jesus que eu estou apresentando aqui para vocês que ainda não tinham ouvido falar dele, que estão aqui nos visitando, sabe? Esse mesmo Jesus, ele chega e tem um diálogo, ele conversa com o homem e ele diz assim, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que
nesse estado ele estava há muito tempo. Jesus olha para o paralítico e faz uma pergunta tão simples. Tá? E que Jesus faz uma pergunta tão simples ao paralítico. Tá? E pergunta: queres ficar são? Queres ficar bom? Mas aqui tem um mistério. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia ou não sabia qual o problema do paralítico? O que vocês acham disso? Porque Jesus chegou e fez uma pergunta para ele: se ele queria ficar são, se ele queria ficar bom. Jesus o conhecia e sabia sim qual era o seu problema, qual era o motivo do qual ele estava ali doente, o que ele estava necessitando. Mas aquele homem doente não sabia que aquele que falava com ele era o Deus vivo, era o nosso Senhor Jesus Cristo, era o Cordeiro perfeito, aquele que pode nos dar a salvação, a honra e a glória de entrarmos no reino de Deus. Glória a Deus. E todo aquele que se entregar e que confessar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, Ele jamais te deixará. Aleluia. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. Oh, glória a Deus. E Jesus então pergunta para aquele paralítico: queres ficar são, queres ficar bom, queres ficar curado, queres caminhar, queres se levantar dessa cama? Eu sei que você está aí há 38 anos e não conseguiu ainda ficar bom. E vejam bem aqui o que o homem doente, o paralítico, vai dizer para Jesus. Ele diz assim: ó Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou tentando, vai se arrastando, né? O paralítico doente, deitado em cima de uma cama, como é que ele vai conseguir chegar no tanque? Devagarzinho, se arrastando. Parecendo assim uma tartaruga, uma lesma, uma minhoca tentando caminhar, né? Porque ele não tinha ação dos pés, nas pernas. Ele tinha que se arrastar e não tinha uma pessoa ali do lado dele que pudesse colocar ou jogar ele imediatamente dentro da água, dentro do tanque. Jesus, ele necessitava, ele colocava essa dificuldade em ficar curado, em ficar são, na ajuda de alguém. Eu quero dizer aqui para você nessa noite: o que você está esperando para você ser curado, para você receber a sua cura, a sua libertação? Por que você está impondo problemas para receber a glória de Deus? Porque você está esperando que alguém venha pegar na sua mão, no seu braço, lhe pegar no colo e lhe leve para descer as águas, para se banhar no tanque de Betesda. Porque você mesmo não toma a atitude, porque você mesmo não faz isso hoje. Porque hoje você não entrega completamente sua vida nas mãos de Deus. Porque se você confiar e se você acreditar, o milagre vai surgir. Ele vai acontecer na sua vida. Deus, Ele não é homem para que nem filho de homem para que se arrependa. Ele é perfeito em sua honra, em sua glória. Ele é o mesmo de ontem e de hoje, será para todos sempre. Amém. E em seu Filho concentra também todo esse poder e toda a glória de Deus. E Ele é capaz de nos dar tudo aquilo que nós pedirmos a Ele, se verdadeiramente a gente se entregar ao poder de Deus, a esse Jesus de Nazaré, a esse ser maravilhoso. Porque não há um outro ser que possa te conduzir até o céu, até Deus, até Deus. Não adianta você viver por aí pregando, fazendo promessas. Não adianta você andar por aí correndo atrás de um ou de outro, ou de nenhum tipo de santo, porque só existe um ser que é santo. O próprio Jesus disse que é o Pai. É apenas Ele. E a gente só vai ao Pai através de Jesus. O homem do tanque de Betesda não sabia quem falava com ele. Não sabia que ali era Jesus, o Filho do Altíssimo. Era o Cordeiro perfeito de Deus, imaculado, sem nenhum pecado. E que toda vez que ele orava, ele bastava um olhar, bastava uma palavra, bastava um gesto. Imediatamente as coisas aconteciam. Na cidade de Gadara, quando Jesus atravessava ali o mar,
E tem tantos nomes aquele mar, né? Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, Mar de Cafarnaum. E quando Jesus atravessou, que chegou em Gadara, existia um jovem que há muitos anos também era endemoniado. E ninguém podia conter aquele jovem. E vejam o poder que há em Jesus, esse Jesus que eu estou falando para vocês. Apenas na voz de Jesus existe um poder tão grande que até mesmo aqueles demônios que estavam naquele jovem, no momento que viram Jesus ele não tinha nem falado com eles, nem direcionou a palavra ao jovem endemoniado de Gadara. Mas os demônios, os espíritos ruins que estavam naquele jovem, sabiam quem era aquele que estava ali na presença dele e no poder que ele tinha. E vejam que os próprios demônios disseram: o que eres conosco agora, Jesus? Nós bem o conhecemos e sabemos que tu és o Cordeiro de Deus. Ainda não chegou a nossa hora. E Jesus disse: cala-te, sai dele agora. Apenas cala-te, sai dele agora. Porque até os demônios, os espíritos ruins que vivem aí, atazanando, perturbando, levando parentes aqui de muita gente para o mundo da mentira, da enganação, de todas as coisas ruins, conhecem quem é esse nosso Senhor Jesus Cristo. E conhecem o poder que há em seu nome e toda a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Basta você falar que o Senhor te repreenda em nome de Jesus, e todo mal te deixará. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Após aquela resposta daquele jovem que estava lá no tanque de Betesda, doente, paralítico, colocando a culpa no tanque, porque era uma vez no ano que as águas eram agitadas, colocava a culpa em homens e outras pessoas, em amigos e familiares que não estavam ali para o colocarem no tanque. Mas Jesus olhou para ele e viu a tristeza que é a pessoa estar convalescente. Eu tenho bem aqui na frente aqui o Teodoro, meu tio, né, marido da minha tia, estava paralítico. Não fazia nesses movimentos que ele faz aqui hoje, para vocês terem uma ideia. E aí, veja só como é que Deus faz. Deus fez eu conhecer um pastor que morava em São Paulo, que foi para o Maranhão, que foi para lá para o Araioses, estava meio assim, veio lá e tudo, mas ele começou a fazer um trabalho lá muito bonito, eu comecei a apoiar ele também. E aí um dia sempre ele fica colocando para mim trazer ele para pregar em grandes, ele quer pregar sempre em grandes templos. O negócio dele é multidão, pregar para muita gente, porque ele passa 3 dias sem comer, sem beber em cima do monte, e quando ele desce realmente é revestido de muito poder. Viu? A gente vai trazer ele aqui. E quem tiver gente doente aqui pode trazer, que ele ora e cura. Glória a Deus. E o Teodoro estava desse jeito. Quando ele pouco andava, era no Andajá. O Teodoro estava sem poder. 3 anos desde que ele sofreu o derrame, sem poder levantar a mão e coçar a orelha. Nenhum dos braços ele vai levantar. E aí eu consegui fazer uma agenda com o pastor Fábio Rio, trouxe ele para pregar em 2 igrejas, lá na assembleia que eu frequentava, na sede, e também nessa que era do Cerejo, que agora não é mais, em frente ao Sabor de Frutas. E aí, quando ele chegou aqui no sábado pela manhã, eu disse, acho que foi no sábado, ele pegou no sábado, no domingo. Aí eu peguei e disse, Fábio, bora vir visitar um parente meu que ele está precisando de sentir um pouco desse poder de Deus que eu estou sentindo aqui na tua presença. Aí levamos ele até a casa de Teodoro. Ele pôs as mãos, orou, puxou a Andajá do Teodoro, jogou lá no meio da rua. Aí disse assim, e falou a mesma coisa que Jesus falou desse paralítico aqui de Betesda. Levanta e anda. E ele ainda ficou sentado. Aí disse, já vai lá, pega no braço dele, ajuda ele a levantar e solta ele. Agora fecha o portão, porque ele vai correr. Fecha o portão para ele sair correndo na rua. E foi o que aconteceu. Eita, tem os vídeos aí no meu Face para vocês verem, se vocês quiserem, desse dia. E ele perguntou, o que o senhor não faz? O que o senhor gostaria de fazer e o senhor há muito tempo não faz?
faz? Os coçados em orelha, cabeça. Depois levante a mão para nós. Eita, Jesus já me curou. Basta você ver, basta você acreditar nesse poder dele. E está aqui um exemplo vivo desse poder. Assim como Jesus perguntou para esse paralítico no tanque de Betesda: queres ficar são? E depois levanta-te, toma a tua cama e anda. Fez com ele lá há 2025 anos atrás. Pode fazer hoje mesmo. eu creio, Jesus. Glória a Deus. Esse Deus que nós servimos é poderoso, é maravilhoso. Se você crer, não duvidar, não tiver medo. Porque às vezes quando o problema vem, Aleluia. a gente se acovarda. Né? Sabe o que aconteceu? Aquele homem foi levantando devagarzinho, tremendo, ainda se arrastando, movimentando os braços, se colocando na posição de ficar sentado. Aos poucos, ele foi ficando de quatro, engatinhando como um bebê, se levantou novamente e começou a andar, para a glória de Deus. E Jesus disse: levanta, pega a tua cama e anda. E a cama dele nada mais era de que um... Como é que a gente chama aquele tapete de palha? Não é tapete. Lá eles chamam de cama, mas na verdade é... Esteira. É uma esteira. Era uma esteira a cama dele. E ele pegou rapidamente aquela esteira com seus lençóis, colocou no ombro e saiu glorificando a Deus, pulando, saltando, cantando. Para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E Jesus fez isso num dia que era proibido um judeu até comer. Os judeus passavam o sábado todo sem comer, sem beber, sem fazerem nada. Sem fazerem nada, porque o sábado é muito sagrado para os judeus. Jesus fez isso no sábado, infringindo a lei dos judeus. E por isso os judeus procuravam perseguir Jesus a todo custo. E quando viram aquele homem, porque todos conheciam, porque ele estava sempre ali naquele tanque paralítico. E os judeus disseram então aí no versículo 10, aquele que tinha sido curado. E eles viram, disseram: mas é sábado, não tinha lícito levar a cama? E ele respondeu e disse-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Ele não teve vergonha, pegou a cama dele, colocou nos ombros, saiu glorificando, saiu cantando a Deus Todo-Poderoso, mostrando para todos a maravilha que ele havia recebido de ter sido curado. Glória a Deus. Que bom seria se a gente pudesse sair cantando, manifestando essa mesma glória de Deus em nossas vidas, para que as pessoas todas vejam e possam ver em nós que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que nós somos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, através da mudança que esse Jesus quer fazer na vida de cada um e vem fazendo a todo aquele que se declara um servo do Deus Altíssimo. Isso é maravilhoso, gente. Sabe? E sem medo, sem vergonha de dizer: eu amo Jesus, Ele é meu único e suficiente Salvador. Como as pessoas têm medo de colocarem isso em suas redes sociais, de colocarem uma palavra de amor, de simplicidade, de colocarem um trechinho bíblico, de colocarem lá: eu te amo, Jesus, para que os outros também possam ver. Porque pessoas até vêm na igreja, até ouvem a palavra de Deus, até se alegram, mas se envergonham de alguém ou dos amigos, de família, de verem na rua você passando e dizer: olha lá, agora é um irmão, agora anda com a Bíblia embaixo do braço, quem te viu, quem te vê. Mas é isso mesmo. Esse cidadão aqui, ele não se envergonhou do milagre que ele recebeu. Aleluia, glória a Deus. Ele fez o que Jesus pediu. Mas nisso tudo há também um mistério muito grande que nós temos que observar. E nós temos que observar aqui o que Jesus diz para ele. Né? Jesus diz algo aqui para ele,
no versículo 14, diz assim: Jesus o encontrou novamente. Aquele paralítico que ele havia curado, encontrou ele no templo e disse-lhes: eis que já estáis são, eis que você está bom, eis que você está liberto, você está curado. Não peques mais. Não peques mais. Tá? Por que Jesus teria dito isso? Não peques mais. E esse tema bem aqui, quando Jesus diz não peques mais, Jesus está falando para cada um de nós, para que nenhum de nós retorne mais ao pecado que a gente havia cometido antes de ter esse encontro com Jesus. E quando Jesus adverte lá este paralítico e diz: vai em paz, não peques mais, Jesus diz por quê? É interessante você observar e guardar isso, tá? Toda vez que vinham as facilidades, que vinham as coisas muito boas, muito fáceis desse mundo, toda vez que Satanás colocar algo que você deseja muito, que você gostava de praticar, que era muito bom, era maravilhoso, oh meu Deus, né? Aquele pecadozinho que você guardava de estimação, Jesus diz assim para o paralítico, diz assim para você: olha, não peques mais, para que te não suceda algo pior. Em uma outra passagem, Jesus diz para os seus discípulos e para aqueles que estavam em sua volta que quando um homem é liberto, por exemplo, de um espírito maligno que estava endemoniado, e alguém foi lá, orou, e aquele homem ficou curado, ficou bom, ficou liberto, né? Como é que esse homem fica? Como é que fica o nosso corpo? Fica limpo. Porque nós podemos ter cometido os piores pecados do mundo, nós podemos estar sujos de tudo que não presta, mas quando Jesus entra em nós, nós damos lugar para Jesus entrar em nossa vida. Não é Jesus que vai se sujar com os nossos pecados, é nós que vamos ficar limpos com a glória e com o poder. Agora Jesus ele coloca essa advertência que é muito forte: não peques mais para que não te aconteça algo pior. Se já era ruim ter passado 38 anos paralítico, imagine vindo aquele sujeito lá que recebeu a cura, voltando a pecar, a se desviar da palavra de Deus, a virar as costas para a igreja, a virar as costas para a Bíblia, a virar as costas para o ensinamento, a deixar de dar vazão para as coisas do mundo e deixar de continuar e seguir firme na palavra. Não é bom a gente virar as costas para Deus. Não é bom a gente deixar Jesus de lado, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Não é bom. Ele foi advertido. E a Bíblia não diz mais se ele realmente seguiu, e eu creio que ele tenha seguido o que Jesus disse a ele. Porque quem já viveu um problema, uma doença muito séria, muito grave, e alcançou a misericórdia de Deus, com certeza esse não quer voltar mais não. Aí tem que ser uma pessoa realmente muito nécia, né, para voltar a pecar. Eu não tenho medo. Aceite esse Jesus poderoso. Aos pouquinhos ele vai te moldando. Jesus é como um oleiro, e quando ele chama Jeremias, ele diz: vem, Jeremias, desce até a casa do oleiro, pois tu és como um vaso. E lá na casa do oleiro, esse vaso que tu é, todo torto, todo cheio de remendo, todo cheio de pecado, todo cheio de inveja, de ira, de cobiça, de raiva. Eu vou quebrar esse vaso ruim, Jeremias. Vem para a casa do oleiro. Aqui é a casa do oleiro. É aqui que Jesus ele vai te quebrar. E
como um oleiro, Ele vai te reconstruir como um vaso novo, cheio de glória. Ele vai te encher com o seu azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus poderoso, aleluia. Qualquer dia a gente vai ter a oportunidade de ter uma escolinha de Bíblia aqui, mesmo uma vez na semana. Glória a Deus. Gente, tem gente que assim que aceita Jesus, aceita Deus, passa por tantos problemas, tantas dificuldades, parece que as dificuldades se triplicam, né? Tem gente que perde tanta coisa, né? Às vezes perde dinheiro, às vezes perde casa, às vezes perde até casamento. Mas se mantenha firme. Não tenha medo não, se mantenha firme, tá? Tudo acontece para a glória de Deus. E olha, já dei algumas passagens rápidas para vocês, sabe? De uma coisa que vocês têm que ter também em mente, que é sobre: não se preocupe com dinheiro, com riquezas e com poder. Se você vem para a igreja atrás disso, você está vindo por um motivo errado. A Bíblia relata que muitos homens ao qual Deus deu uma vida de prosperidade, deu para muitos homens, mas já outros Deus não abençoou da mesma maneira. Você prestar atenção um pouquinho no que é essa história de prosperidade, e outros que não conseguem prosperar. A estes Deus deu riqueza espirituais, gente. Glória. Manifestando sinais e milagres. Mas por que isso? Porque as coisas materiais são para o mundo carnal e as coisas espirituais são para a alma. Glória a Deus, aleluia. E quando se trata de vida com Deus, o que vale são as riquezas espirituais, são os dons espirituais. Em 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, porque entraram em muitos problemas. O dinheiro traz muita coisa ruim, muita coisa boa também. Em Marcos 10:23 diz: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Sabe por quê? Porque a riqueza corrompe, ela te afasta de Deus, e muitos homens preferem amar mais o dinheiro do que a Deus. Glória. E em Mateus 6,19 diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Glória a Deus. Procurar ajuntar tesouro no céu. Você mesmo que é pobre, até mesmo desempregado, você pode ter essa reserva no céu. Não te preocupes se tu não tem conta em banco, se tu não tem nem um Pix, ou nem um centavo no Pix. Não te preocupa com isso não. O importante é você ter reservas no céu, tá bom? É lá que é importante. Deixa eu trazer tanta coisa. Em Tiago 2,5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. O longo dessa vida é tão passageira, né, gente? Passa tão rápido. E há essa promessa aqui que nós seremos herdeiros de Deus, do reino de Deus. E para fechar, em Lucas 4,4, e Jesus lhes respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, a gente entrega essas pessoas nessa noite, Deus. Venha consolar o coração delas, Senhor. Venha trazer aquilo que elas verdadeiramente necessitam. Não muitas das coisas que elas querem, porque elas não sabem o que fazem, não sabem o que querem, Senhor. Mas Tu conheces o coração de cada uma delas. Tu esquadrinhas os pensamentos e o coração dessas pessoas. Então, Senhor Jesus, entra com providência na cada delas. Dá a elas, Senhor, aquilo que elas verdadeiramente
precisam e necessitam. Elas precisam tanto, pouco mais do teu poder, da tua glória. Elas estão aqui em busca de cura, em busca de libertação, em busca de algo que venha simplesmente confortar o coração delas, Senhor. Faz com que elas saiam daqui hoje com o coração cheio do teu amor, da tua glória, da tua graça, ó Jesus, Cordeiro de Deus. Em teu nome, Senhor. Já é isso. Amém.